Fala pessoal, beleza? A gente terminou a nossa implementação, agora a gente vai executar a nossa aplicação e testar os endpoints para ver se está funcionando, se continua tendo o mesmo comportamento e se o acesso à base não quebrou nada, beleza? Então é isso aí, bora colocar em prática. Continuando, a gente vai executar a aplicação e testar os endpoints agora que a gente removeu os mocks. Se a gente voltar à nossa base de dados, não tem nenhuma tabela. Quando a gente executar a aplicação, ele vai criar essa tabela para a gente. Você pode vir aqui em Boot Dashboard e clicar sobre a aplicação e mandar iniciar. Ou você pode vir aqui do lado em Startup, clicar com o direito e escolher a opção Run as Java Application. Das duas formas vai funcionar. Beleza? E a gente teve um problema, vamos investigar por quê. Ele não conseguiu configurar o Data Source porque não especificamos a URL. Vamos ver o que a gente fez aqui. Beleza. Ah, pessoal, entendi. Esse DBCP2 aqui deve ser algum autocomplete que eu teclei, é só isso. E aqui a gente recua um pouco. Beleza, agora deve funcionar. O Show Dialect também é um pouco antes. E é isso, agora acredito que vai subir a aplicação. Vamos executá-lo novamente. Se funcionar, ele vai criar o banco. Ok, a aplicação inicializou. Vamos entender o que aconteceu aqui. Perfeito, ele inicializou a aplicação. Se a gente olhar aqui, ele subiu um Tomcat embarcado na porta 8080. Aqui ele inicializou o Servlet Engine, inicializou o contexto, Application Context. Aqui ele inicializou a unidade de persistência, inicializou o Hibernate e iniciou a conexão com o banco de dados, a conexão JDBC. Aqui ele setou o Dialect e setou a implementação JTA. Em seguida, ele usou a Persistence Unit padrão. Ao final, ele inicializou o Tomcat na porta 8080. Acho que ele abstrai bastante coisa do que a gente faria em uma aplicação Spring normal. Tudo isso graças ao Spring Boot. Agora, pessoal, vamos ao banco de dados e vamos conferir se a tabela foi criada. Vamos executar um refresh, expandir isso daqui e aqui está a tabela Person criada. Se a gente conferir aqui, não tem nenhum dado inserido. Por que isso aconteceu, pessoal? Por causa da propriedade update. Deixa eu voltar aqui. Por causa desse update aqui, ó. Isso permitiu criar a tabela no banco. Ele leu as entidades do banco, que no caso a gente tem a entidade person. Ele gerou o script responsável por criar essa tabela, estabeleceu a conexão e criou a tabela do banco. Vamos no Postman e vamos executar uma consulta get person send, vai trazer um array vazio. Beleza, então vamos inserir uma pessoa no banco para que a gente traga um array com alguma informação. Para isso, clique com o direito, Insert Row, Address, São Paulo, First Name, Ayrton, Gender, Male, Last Name, Senna. Beleza, inserido. Vamos voltar ao Postman. Se a gente recuperar agora, a listagem vai trazer uma pessoa. Ok, trouxe um array com uma pessoa. Se eu recuperar o ID 2, vai trazer no content, nenhum conteúdo. Não encontramos nenhum registro para esse ID. Se eu buscar pelo ID 1, vai trazer o Ayrton Senna. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai inserir mais pessoas na base. Vou copiar essa estrutura JSON, como a gente já viu. Para inserir, a gente precisa usar o post. Para isso, a gente troca aqui para post, tiramos esse parâmetro aqui na URL e as operações do tipo post, conforme a gente viu no nosso controller. Deixa eu voltar aqui o controller. Person controller. Voltando, o método responsável por criar a aplicação. Ele recebe um person como parâmetro através do corpo da requisição. Por isso, request body e o verbo é post. No momento, ele consome JSON e produz JSON. Perfeito. Voltando para o Postman, a gente vai vir na aba Body e
aqui está a opção None. A gente vai escolher a opção Raw, ou bruto, né? Vamos escolher a opção JSON. Antes vamos deixar como texto. Vamos colar um JSON aqui e vamos tentar fazer a requisição. Beleza? O nome da pessoa vai ser Leonardo. O sobrenome vai ser Da Vinci. E o endereço Anchiano, Italy. Beleza, vamos tentar persistir. E vai dar um erro, porque ele não reconhece o tipo de conteúdo que foi enviado. Send. E ele me retorna a mensagem dizendo Media Type não suportado. E aqui ele fala que o tipo de conteúdo texto plano, que é o padrão, não foi suportado para o recurso Person. Bom, para corrigir isso, a gente muda aqui para JSON e agora ele já vai conseguir interpretar corretamente. Send e persistido. Se a gente voltar aqui em Get e recuperar a listagem, vai trazer 2 registros. Se a gente for na base de dados e atualizar, a gente também tem 2 registros. Perfeito. Agora vamos voltar para o Postman e vamos fazer um put, a operação de update. Para isso a gente vai pegar esse JSON aqui. Nesse caso eu preciso passar o ID, senão ele não consegue executar. Beleza? Venho aqui no body e troco. Vou só fazer uma mudança aqui, seria alguns caracteres diferentes aqui, só para a gente testar o update. O post faz criação de novos recursos. O put faz o update de novos recursos. Agora a gente vai chamar esse cara aqui. Esse deve estar se perguntando, Leandro, mas por que não deu ambiguidade de rotas se o request mapping de get por ID e delete também por ID são iguais e o update, create e o find all também são iguais? Por que não aconteceu nenhum problema? Bom, pessoal, porque ele separa, além das URLs, que é a separação primária, existe uma outra separação de rotas, que é o tipo de verbo. No caso, a gente tem o get, um get normal, sem nenhum parâmetro, e um get que recebe um parâmetro ID no final da URL. Aqui a gente tem um parâmetro de post e put, que tem a mesma URL padrão e recebe um objeto pessoa no corpo da requisição. Ele separa através do tipo de verbo. Ele diferencia esses 3 caras aqui através do tipo de verbo. O delete a gente ainda não testou, né? Vou voltar aqui e vamos executar o update. Send, ok? Atualizado. Se a gente for à base de dados e atualizar, aqui está a informação atualizada. Beleza? Vou copiar esse JSON e vou apagar essa informação aqui. Send, ok. E agora, pessoal, a gente vai fazer um outro post para cadastrar um novo Leonardo duplicado, só para a gente testar o delete. Perfeito. Vamos mandar a requisição. Perfeito. Cadastrou um novo Leonardo da Vinci de ID 3. Vamos voltar ao REID. E agora a gente tem 3 pessoas na nossa base de dados. Perfeito. Vamos voltar e vamos deletar esse cara. Para isso, você vai mudar aqui o verbo para delete. Todos esses caras aqui são verbos. A gente usa normalmente os 4 primeiros, que é o get, post, put e o delete. O patch é um quinto mais utilizado. Os demais não são tão usados assim, mas é importante você saber que existe. Beleza, vamos deletar esse cara então, né? Mudamos para delete. Passamos o ID, vou passar um ID 5 e ele tem que retornar uma exceção que não encontrou esse cara. Send, não encontrou ninguém com ID 5. Então vamos trocar para 3. Send, e agora sim, deletou, só que ele retornou o status 200 de sucesso. É realmente um status de sucesso, só que nesse caso, para delete, ele precisa retornar o status 204, que é de sucesso, só que diz também que não tem nenhum conteúdo para retornar, um no content. Beleza? Vamos tentar recuperar esse cara que a gente deletou. Get, send. E ele vai falar que não encontrou nenhum registro para esse ID. Se a gente executar um get para todos, a gente vai trazer 2 registros, que foram os 2 primeiros que a gente cadastrou. Beleza?
Então na próxima aula a gente vai resolver a questão do status retornado no delete como 200 e a gente tem que mudar para 204 e vamos modificar algumas annotations também. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Microservices do zero a Google Cloud Platform com Spring Boot, Kubernetes e Docker. Aprenda a construir arquiteturas de microserviços sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.